Transferência embrionária. Para mim, o momento mais mágico de todo o tratamento de fertilização in vitro. O momento em que nós vamos colocar o embriãozinho dentro do útero e existe toda a parte técnica do processo, tudo isso que nós vamos discutir hoje, mas filosoficamente falando, assim, emocionalmente falando, sem dúvida nenhuma, um momento inesquecível, não só para os pacientes, mas para toda a equipe de médicos, embriologia, enfermagem que acompanha, é um momento muito mágico. E a live de hoje é uma live para conversarmos sobre esse momento. O que nós podemos fazer de melhor antes, durante e depois da transferência dos embriões para tentar aumentar a chance de um resultado positivo. Como é feita a transferência? Quais os cuidados que nós temos que ter? Esse é o objetivo da nossa live de hoje. Eu já recebi tantas perguntas legais que eu tenho certeza que vai ser uma live muito didática. Eu já inventei brinquedos novos para essa live aqui. Vai ficar legal. E eu tenho uma super convidada para me ajudar a explicar todos os cuidados da transferência. Doutora Carolina Scaranari, minha sócia, amiga, orientadora, uma pessoa extremamente querida que mora no meu coração, no coração da minha família e que hoje vai abrilhantar nossa live com todo o seu conhecimento. Oi, Davi. Oi, Carol. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Fiquei tão emocionada com morar no seu coração e no coração da sua família. Pensa, sua família tem 6 pessoas. Fiquei emocionada de ver no Instagram errado. Tem bastante coração aqui já com você guardado aqui. Tem bastante. E aí, Carol? Obrigado, Tudo viu, pelo convite. Tudo e você? Foi muito bom, Davi. Olha, você viu minha resposta? Vamos entrar na live comigo? Vamos! Agora! Pode ser já? Hã? Pode ser já? Eu quase perguntei. Já, agora. E foi legal, porque assim, esse é um dos temas que mais gostosos de conversar, assim, né? Que é a transferência do embrião. São as dúvidas que tem a parte técnica, mas tem muito mito, né, Carol, sobre transferência embrionária, o que pode, o que não pode, o que fazer depois da transferência. Então, eu tô bem animado para essa live aqui. Tem várias perguntas bacanas e eu acho que Vamos você veio combinar que se a gente chegou na transferência, já um belo caminho foi trilhado, né? Então, conversar da transferência é muito bom, porque a gente deixou para trás leões, né? Muitas batalhas. É muito bom. É verdade. Aí. E, Carol, o que é a transferência? Assim, já entrando no tema, assim, só para contextualizar, né, para todo mundo que está aqui, o que é a transferência dos embriões? Então, em que momento do tratamento de FIV nós estamos? Isso aí. Essa é uma pergunta fantástica, porque há muita confusão. O que é inseminação, o que é FIV, o que é estimulação ovariana, o que é transferência de embrião, né? Então, é uma ótima pergunta. Então, numa linha do tempo, a gente começa um ciclo de FIV, tiver uma indicação de fertilização in vitro, começamos menstruada, habitualmente. Tem outras situações, mas começamos menstruada. Fazemos ultrassom, estimulamos a ovulação, amadurecemos nossos óvulos, puncionamos, mandamos nossos óvulos para o laboratório, fertilizamos nossos óvulos com sêmen e o embrião fica cultivado no laboratório até virar blastocisto. E em algum momento, neste momento ou em outro, ele vai voltar para o útero da paciente pela transferência de embrião, o que exatamente a trompa faria na natureza. Nós somos uma grande trompa lá no FIV-MED, né, Davi? Que legal, gostei dessa uma grande trompa. Uma trompa, muitas mãos. Então, a transferência é o momento em que o embrião já formado, depois de todas essas etapas que você descreveu, ele é transferido para o útero, certo? E o foco da nossa conversa hoje, eu queria tentar manter uma linha de raciocínio sobre o que nós podemos fazer para a transferência, o antes, o durante e o depois, para que nós possamos otimizar essa etapa para aumentar a chance de um resultado positivo. Perfeito. Hoje eu não vou entrar muito em detalhes na etapa anterior, no que se refere ao endométrio, preparo endometrial,
tudo isso, vocês vão lá na live O Endométrio, tem tudo sobre, porque aí é uma live de 5 horas, né? Eu fui nessa, não consegui ver no dia, mas eu fui ver depois, aprendi demais. Foi Ah, muito não, organizada a sua live do endométrio, da Fê. os bloquinhos, espera que acabou minha música. Os bloquinhos do meu filho ficaram legais, né? Vou Demais, fazer, foi muito bom. fazer aqui. Vou dar os créditos para a live dando os créditos para a live do Endométrio. Então, Amém. hoje nós não vamos falar sobre o preparo endometrial. Isso aí. Mas eu queria saber de você assim, antes de transferir o embrião. Então, estamos chegando lá, estamos o que você reforçaria como principal, ou quais os principais cuidados antes de transferir que eu preciso ter para não falhar no momento da transferência? Uma pergunta Ela é universalmente sempre. grande, né? É, Tem é, muitas coisas que a gente deve cuidar do caso para não falhar a transferência. Então, desde a melhor seleção do embrião até o melhor, coisas para trás que a gente já discutiu em outras lives, melhor estimulação, melhor momento, melhor embrião, melhor ciclo, a escolha do melhor ciclo. Quem aqui, eu vi um monte de gente aqui entrando, eu vi uma paciente agora bem na hora que falhou um preparo de endométrio, ou seja, a gente cancelou um ciclo, o que a deixou muito triste. Mas que então nós selecionamos um bom ciclo para isso acontecer, selecionamos um bom embrião, selecionamos um momento em que a saúde da paciente está boa, tireoide funcionando bem, toda a questão metabólica da paciente funcionando bem, o momento mesmo da transferência muito bem cuidado do ponto de vista técnico mesmo, da posição da paciente, o momento da transferência, como que o ultrassom está sendo feito. Não, calma, peraí. A transferência não vamos chegar lá, que é o que eu quero. Então, antes, assim, pelo que eu estou entendendo, bom, já teve os cuidados para formar os embriões. Aí. Teve cuidado com o endométrio. Eu queria que você falasse, Carol, porque assim, você fez o preparo do endométrio, você deu lá o estrogênio, sem querer entrar muito, mas tem um hormônio, que é a progesterona, que pra gente, como nós vamos falar sobre ela depois, porque vai entrar nos cuidados pós-transferência, Isso. e ela é um marcador pra gente, né, dos cuidados com o endométrio, porque depois que você já preparou o endométrio, já tem o endométrio estrogênico bonito dessa primeira etapa do preparo endometrial, eu vou começar com a progesterona, certo? Certo. O quanto é importante saber e conhecer os níveis de progesterona da paciente antes de transferir. Muito bom. A gente prepara o endométrio com primeiro esse estímulo estrogênico e a hora que a gente acha que o endométrio está mais bonito no ultrassom possível, a gente vai começar o uso do famoso progesterona vaginal, né? O nome comercial é Ultragestan. Esse dia 0 do Ultragestan é um dia muito importante que a gente vai colher um sangue, né? Colher um exame sérico que vai mostrar como que tá a progesterona naquele dia. É como se nesse momento, no momento 0 da ovulação, começasse a contar um cronômetro. O paciente ovulou, vai encontrar o espermatozoide lá na trompa e vai começar a contar um cronômetro até a transferência do embrião. Esse cronômetro vai acontecer com a paciente no ciclo artificial ou no ciclo natural. Nós temos que imitar a natureza. Então, o cronômetro começa do 0. Então, a gente tem que ligar o cronômetro na hora 0 da paciente, porque a hora que a gente vai transferir o embrião, imitando quantas horas ele tem de vida, aproximadamente 120, esse cronômetro precisa estar zerado no momento. Então, a gente colhe sangue para saber se o cronômetro dela está zerado. Tem umas pacientes que queimam a largada. Dá um passinho antes da hora e a progesterona já começa a subir. Quando que a progesterona começa a subir? Quando que eu vou acertar o momento da transferência daqui 120 horas se eu não sei quando ela ligou o cronômetro dela? Eu preciso saber, o Davi precisa saber quando ela ligou o cronômetro. Para saber, precisa saber se ela está no 0. E a gente sabe se está no 0 colhendo um exame de sangue. Eu vou responder a pergunta da Marcela, que ela mandou aqui. Como sabemos a hora 0? Então, você colhe o exame de sangue, você dosa a progesterona. E ela tem que estar como? Eu sempre usei, acho que você também, a progesterona abaixo de 1.
Mas tem um trabalho que eu queria mostrar, não sei se você prefere mostrar aí na foto que eu te Não, mostra mandei. você que eu inventei outra moda aqui, daqui a pouco eu mostro a minha Tá moda bom. aqui. Eu peguei essa tabela aqui, que parece ser muito difícil da gente entender, mas não é não. Então, aqui é a taxa de gravidez, que aqui está alta e aqui ela começa a baixar. E aí, ela começa a baixar a partir de um nível de progesterona, 1,5. Quando a progesterona está de 1,5 para frente, ó, a taxa de gravidez despenca. Então, ó, até 1, a taxa de gravidez é altinha. De 1 a 1,5 dá um pulinho aqui. Passou de 1,5, todo mundo que transferiu com essas progesteronas altas engravidaram muito menos. Que legal esse gráfico, hein, Carol? Muito legal, né? É um Que trabalho que a legal. Labar tá no meio, mas é um trabalho até que mostra vários tipos de indução. Em todos, eu peguei o trabalho que mostra todos os tipos de indução, juntos tem a mesma curva, ou seja, a progesterona abaixo de 1,5 está A chance ótima, de gravidez. a taxa de gravidez está ótima até Aumenta. 1,5. Acima de Entendi. 1,5, Então você está lá, preparou o endométrio. Vou começar o Trogestan. Opa, para lá. Vamos ver o cronômetro. Dose da progesterona. Está abaixo de 1,5. 1,4, 1, 0,9, 0,8, 0,7. 0,9, Manda bala. Pode começar o Trogestan, que começa seu o cronômetro está no tempo correto. E aí começa o Trogestan e nós vamos lá transferir. É isso exatamente. aí? Por isso que a Calma. gente bate. Se a gente começou a progesterona às 11 horas da manhã, a transferência é mais ou menos 11 horas da manhã, dali 5 dias, que dá 120 horas. Né? Legal. E aí chega a hora da transferência propriamente dita. Isso aí. E aí uma das dúvidas muito comuns é assim, quantos embriões eu vou transferir? Então, poxa, eu vou transferir, chegou a hora, vou transferir. Certo, quantos embriões eu vou transferir? Qual que é a sua linha de raciocínio para você individualizar o número de embriões que serão transferidos? Como que você conversa com seus pacientes? Como é que é a sua linha de raciocínio? Tudo bem. Eu acho que tem a minha linha de raciocínio e tem a lei, né? A gente Beleza. sempre tem que estar embasado na lei. Até 35 anos, 2 embriões. Até 40, 3 embriões. E acima de 40, pode 4. Isso não quer Isso é o dizer máximo que que pode, né? Então, o máximo até que pode. 35 pode no máximo 2. No De máximo, 35 a 40 pode no máximo 3. Não quer não dizer que quer eu dizer que preciso tem que de ser 3. 2. Isso. Tá, beleza. Isso aí. Então, Então, isso, tem o que pode e tem o que a Uhum. gente vai raciocinar sobre o caso. Então, eu Perfeito. acho que tem aqueles casos que a gente vai adorar transferir um embrião único e tem aqueles casos que dá uma vontadinha de transferir embrião duplo, né? Uhum. Então, eu acho que pacientes de muito bom prognóstico, embriões que vieram de óvulos muito jovens, casos que a infertilidade é mecânica, como obstrução tubária, como vasectomia, ou seja, os gametas estão muito bons. A pessoa já engravidou antes, laqueada, são casos muito bons, né? Então a gente acaba aumentando muito a taxa de gestação gemelar, que pode ser um problema obstétrico na vida da paciente. Então, toda vez que a gente já espera um resultado muito positivo, eu tendo a transferir mais um embrião. Quando o útero é mal formado, existem as malformações uterinas. Eu tendo a transferir um embrião só, porque o útero já foi feito para engravidar de um bebê só. É sofrido para ele engravidar de 2. Ele é menorzinho, teve uma malformação e eu vou lá, coloco 2 bebês, né? Então, a paciente teve incompetência istmo-cervical, trabalho de parto prematuro no ciclo anterior, numa gestação anterior, um embrião. E eu gostaria muito de, às vezes, tenho mais vontade de transferir 2 embriões quando a paciente tem algum fator de mau prognóstico, ou seja, idade avançada, mais perto dos 40 anos, embriões de qualidade inferior. E no Brasil, a gente tem uma questão que a gente tem que discutir, que é a questão financeira. Diferente de discutir isso na Europa, onde, por exemplo, o SUS de lá vai custear o tratamento, aqui não vai. Então, se a gente sabe que a taxa de gravidez de embriões duplos é aproximadamente 10 a 12% a mais, para alguns casais, do ponto de vista financeiro, vai ser importante a gente não expor esse casal à necessidade de outra transferência por questões financeiras, né? Legal. Desde que todo mundo esteja sabendo dos riscos, né? Então, eu acho que... Legal. Você concorda?
Totalmente. Eu poderia resumir assim, ó, então, por exemplo, quanto mais eu acredito no embrião, menos eu transfiro. Boa. Puxa, eu estou muito otimista. Eu acredito bastante nesse embrião, independente de qual for a variável. Quanto mais eu acredito, menos eu transfiro. Por Isso. quê? Porque não é objetivo do tratamento de FIV engravidar de gêmeos. Isso Nós não mesmo. queremos uma gravidez de gêmeos pelos riscos obstétricos que a gestação gemelar tem. Então, Isso quanto mesmo. mais eu acredito, menos eu transfiro. Quanto menos eu acredito, pela idade, pela qualidade embrionária, mais eu transfiro. Perfeito. Então é a forma como nós raciocinamos. E a tendência nossa e mundial é transferir cada vez menos, até porque a gente leva para blastocisto, né, Carol? Tem isso também, né? Se eu vou transferir um embrião em D3, que nem selecionei melhor os embriões, a tendência é transferir mais. Agora, você já levou para blastocisto, você fez o estudo genético dos embriões, você fez um filtro ainda maior, a tendência é transferir menos. Eu recebi uma pergunta numa das questões que estarão lá no meio, ela fala assim, olha, eu fiz estudo genético dos meus embriões, eu tenho 40 anos de idade e transferi um só. Fiz bem? Já quer responder? Eu sou fã de transferência de embrião único, né? A gente comemora muito o beta-HCG positivo, mas a gente comemora muito o bebê no colo, o bebê nascido, né? É. E o embrião biopsiado tem um monte de outras questões que você já discutiu, né? Quantos embriões ficaram pelo caminho, mas aquele embrião tem um potencial reprodutivo muito grande, né? Então, eu acho que, mesmo tendo 40 anos, fez certo. Se tivesse transferido dois, teria uma taxa de gravidez maior, dependendo do que a É. gente está olhando aí, né? Mas, teoricamente, ela selecionou o máximo possível, Selecionou. acreditamos mais no embrião, a tendência é transferir menos Perfeito. embriões. Então, Exatamente. é, comumente eu transfiro, quando vou fazer transferência de embriões biopsiados, embriões euploides, eu costumo transferir um só. Entendi. Bom, Juliana, você perguntou de embrião mosaico aqui, não vou entrar nesse tema não. Depois assiste a live de estudo genético dos embriões lá, que esse tema é polêmico, e senão a gente vai devagar muito. Então, Polêmico legal. Você falou, gigante. é, e aí, então, nós falamos dos cuidados antes, a dosagem da progesterona, o tempo que você marcou, as 120 horas quando vai transferir o blastocisto. Também não vou falar de células de implantação. Alguém mandou uma pergunta, Fala não vou falar sobre de célula células de NK. implantação, alguém perguntou de células NK, isso está lá na live do endométrio. Tem muita coisa lá falando sobre isso. Então, você tomou esse cuidado, e aí chegou a hora de transferir o embrião. Aí, preparei um negocinho aqui para você. Ah, então já começou, Vai ser curiosa. legal. Ó, vou dar um spoiler, vou dar um spoiler. Posso dar um spoiler? Deixa eu Pode. virar minha tela aqui, ó. Olha o que eu armei aqui, ó. Tadã! A nossa, nós vamos fazer uma transferência aqui daqui a pouco, tá bom? Uau, Davi. Então não é Ficou o meu legal, né? modelo, esse aí é outro? Não, esse eu acabei de inventar aqui. É, Como eu chama? terminei É de fazer. assistente? Você tem um assistente de produção aí, tipo, que Tem é também, um tá isso aí. cenário? Mas terminamos agora, começamos a fazer esse cenário às 18h14, terminamos às 18h17, a live é às 18h18. Parabéns, E ficou ótimo por esse ficou prazo. legal, né? Vamos ver, calma que tem mais. Então é o seguinte, ó, a pergunta é assim, como é a transferência? Assim, bem simples. A Como transferência chama? dói, ou é preciso Isso. de anestesia, como é que ela vai chegar lá, o que ela precisa fazer? Como é que é a Perfeito. transferência? Estou chegando no FIVMED, vou transferir meus embriões, o que eu preciso fazer? Perfeito. Você vai chegar no FIVMED 45 minutos antes da sua transferência, não vai estar com fome nem com sede, não precisa de jejum, vai comer normalmente. Você vai ter um incômodo à transferência, você vai estar com uma vontade boa de fazer xixi. Vontade de fazer xixi, tem gente que é muito simples isso, mas tem gente que isso é muito desconfortável. Para mim, isso, eu já testei várias vezes imaginar que eu ia estar fazendo uma transferência. Isso pode ser desconfortável. Uma vontade boa de fazer xixi. A gente fala para o paciente urinar 2 horas antes da transferência, depois tomar uma boa quantidade de água, que pode ser variável, até sentir a bexiga tá cheia. A bexiga tá explodindo, tá doendo, a gente pede para fazer um jatinho se conseguir. Tá admitida no centro cirúrgico, vai vestir a roupa, assina um monte de termo de consentimento, para saber, nessa hora, seu médico vai chegar lá e falar, olha, eu tô aqui com uma foto do seu embrião, olha ele aqui. Ele tá assim, assim, Legal, assado. hein? Ou eles estão assim, assim, assado. Tá, pausa, peraí. Tá bom? Gostei. Então, quando você vai transferir, a gente falou a decisão de quantos embriões nós vamos transferir. E aí, quando vai transferir, porque todo mundo fala, pouquíssimos eu vejo falando,
da nota do embrião pós-descongelamento. Isso. Então, assim, todo mundo fala, eu tenho um blasto 3AA, um 4BC, um 5CB, fala da nota antes de descongelar. Isso. Mas quando eu vou descongelar os embriões, ele também tem que ser reavaliado. Muito bem. E aí você falou que você entrega uma foto dos embriões com uma nota, com a fotinha, e o que você espera dos embriões descongelados? Que critérios a gente usa para falar que ele está bem? O que o embrião precisa fazer quando ele descongela, né? Para congelar, ele é colapsado. Se ele era desse tamanho antes, ele vira uma bolinha bem pequenininha. É a técnica do congelamento. Uhum. E aí, o descongelamento acontece de 2 a 5 horas antes para ele, aos poucos, se reexpandir. Então, o embrião totalmente reexpandido, grande, que completou todo aquele espaço dele, que é encerrado pela zona pelúcida, é o embrião reexpandido, e aí as embriologistas vão olhar sobre a viabilidade das células. Existem, às vezes, células degeneradas, que não sobreviveram ao descongelamento. Então, a gente vai conversar com elas sobre o grau de expansão e o grau de viabilidade. Todas as células estão expandidas, e às vezes o embrião, isso que o cerca, abre, e ele já começa a sair. Então, o embrião super viável, ávido pelo útero materno, já começou a fazer o hatching, começou a sair da capa dele protetora. Eu só quis reforçar a importância da nota do embrião no momento da transferência. Exatamente. Então, bacana. Então, ela chegou lá no FibMed, tranquila, não precisa de jejum. Tranquila não, geralmente ansiosa. Mas assim, não precisa de jejum. E ela vai chegar para o exame ginecológico com a bexiga cheia, que é o desconforto, e ela vai lá para a sala da transferência, certo? E a transferência, ela começa como um exame ginecológico. A paciente, me explica melhor, ela vai ficar em posição ginecológica como se fosse escolher um Papa Nicolau? Isso mesmo, ela vai voltar para o centro cirúrgico, que é de onde ela veio da punção, é o mesmo lugar, que é parede com laboratório, onde a gente está cuidando dos embriões, onde a Mari, que está nos assistindo, está cuidando do embriãozinho dela. E aí ela vai ficar em posição ginecológica na mesa, e ao mesmo tempo que nós vamos olhar o colo do útero através do espéculo, que é o mesmo aparelhinho para colher Papa Nicolau, vai ter um outro médico, uma enfermeira, olhando o útero de cima da barriga. Então vai ter um apertando na vagina e outro apertando em cima da barriga para enxergar o útero bem. E apertando com ultrassom. Um ultrassom, exatamente. Então a transferência é guiada por ultrassom. Ultrassom transabdominal. E é por isso da bexiga cheia. Então, poxa, mas por que eu preciso estar com a bexiga cheia? Porque a bexiga cheia ajuda o útero que é tortinho ficar mais retinho, e nós conseguimos enxergar muito melhor o útero quando a bexiga está cheia. E nós conseguimos enxergar exatamente onde o embrião será transferido. Exatamente. Então ela vai, faz um exame ginecológico e fica lá com a bexiga cheia e um ultrassom por cima. Aí... Agora eu quero ver. Agora tá peraí, toda hora tá batendo minha luz aqui, eu derrubo. Peraí, Carol. Peraí, eu vou precisar de luz. Então é o seguinte, ó. Chegou a hora de transferir. Antes de mostrar no útero. O que é isso daqui, Carol? Um catéter de transferência, um tubinho oco, um conduíte, um canudinho. Esse é boa. Então, quando nós vamos fazer a transferência, nós vamos usar um catéter guia, daqui a pouco eu vou mostrar no modelo, e um catéter, e esse aqui, ó, molinho, tá vendo que fininho? Deixa eu ver se eu consigo colocar na câmera, tá vendo? Ó? Molinho, bem delicado, que é aqui que vai ficar o embriãozinho dentro. Deixa eu sair da frente, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá vendo? Bem delicadinho para a gente poder transferir. Então nós temos um conduíte. Tá vendo? Que é esse daqui, que é mais rígido, ele é mais durinho, tá vendo? Ele ele é mais durinho, ele tem até um guia por dentro, para ele ficar bem duro. Porque se eu tiver que mudar o ângulo por conta do útero, ele vem aqui. A equipe do laboratório vai colocar o embrião nessa pontinha Mari lá, com as meninas, vão colocar nessa pontinha aqui, e nós vamos passar por dentro dele para transferir. Aqui. E aí, vou virar. Agora vai. Opa! Tcharam! Nosso útero. Olha lá. Temos um útero. Então, o que acontece? Quando nós vamos fazer a transferência, esse catéter guia aqui, que é o conduíte,
Essa parte do útero, deixa eu usar esse daqui como para o útero tem o colo do útero, que é a entrada do útero, e a parte do endométrio, que é a parte interna do útero onde eu quero colocar o embrião. Essa região do colo do útero que é fininha, e aqui é a vagina da paciente. Então eu estou fazendo o exame ginecológico, aqui é a parte da vagina da paciente. Essa parte do colo do útero, ela é cheia de obstáculos. E às vezes é difícil passar por aqui porque é bem estreito. Então, eu não vou pegar o catéter já com o embrião para tentar descobrir como é que passa. Eu uso um conduíte. E aí, o que eu faço? Eu venho por aqui, venho pela vagina e passo, tento achar o caminho. Ah, não está passando, está batendo aqui, está batendo ali, mudo o ângulo. E aí, de repente, tem essa parte final da vagina aqui, ó. Essa parte... Opa, virei aqui, peraí. Deixa eu organizar. Tem essa parte finalzinha, que é o orifício interno, a entradinha do útero. De repente, a gente percebe assim, uf, passou um pouquinho. Aí nós falamos, show de bola. Paro com o catéter mais durinho aqui. Aí a Mariana vai lá, carrega o catéter principal com o embriãozinho, eu vou por dentro dele. Peraí, deixa eu tirar o meu... Ah, eu passei o catéter errado, gente. Peraí. Vou passar de novo. Então eu venho, passo aqui, deixo passar de novo. Perfeito, eu estou lá com o meu catéter guia, passei certinho. E por dentro dele, eu vou passar o catéter principal, que é esse catéter que contém o embrião. E de repente, ele aparece. Está vendo ele ali? Sim. Ele aparece e nós vamos levando o embrião e o ultrassom vai olhando. Eu levo o embrião e o ultrassom vai olhando. Onde que eu tenho que deixar o embrião? Carol, eu recebi uma pergunta assim. Até onde eu coloco? Eu Isso coloco o aí. embrião aqui no comecinho, eu coloco o embrião aqui no meio, eu coloco lá no fundão do útero. Onde eu coloco? Olha lá a trompa. Imagina onde a trompa vai deixar o embrião na vida natural. Exatamente onde a gente deixa. A trompa está aqui, A mais ou menos 1 a 2 centímetros do fundo do útero. aqui. Isso Aqui tá mesmo. bom? Tá Você ótimo. acha que Pode esse é deixar o seu ponto? embrião. Beleza. Ah, eu não tenho. Não deu tempo. Aí eu chego com ele aqui, aí nós colocamos o embriãozinho. Depois que nós transferimos, nós tiramos o catéter guia, o catéter principal, protegemos dentro do catéter guia, tiramos o catéter e entregamos para o laboratório para ele olhar se o catéter, ele vai lá, põe no microscópio, olha aqui na pontinha, ah, aqui não tem nada, aqui também não tem nada, não ficou nenhum embrião. Aí eu tenho certeza que aqui ficou o embriãozinho. Então, Ó, mais ou e menos a gente assim. ajuda a responder a pergunta da Daisy. Tem risco do embrião ficar preso no guia? No guia, não. Mostra aí o Assim, catéter que onde tem risco do embrião ficar preso. geralmente, quando o embrião fica preso, ele fica preso no catéter interno, no principal. Mas as meninas, elas vão olhar tudo, elas vão olhar no guia, no principal, e falar, olha, não está aqui. Se não está aqui, está lá dentro do útero. Então, é assim que nós fazemos a transferência. Usamos o catéter guia, o catéter principal, e transferimos o embrião lá no endométrio. Na transferência, esse é um procedimento que dói, é um procedimento tranquilo, é um procedimento rápido, que demora. Como que você enxerga, Carol? O que você daria para falar que uma transferência foi nota 10? Olha, essa transferência foi perfeita. O que Perfeito. você enxerga que é um procedimento perfeito? Muito bem. O procedimento perfeito é aquele que a visualização ultrassonográfica estava ótima, então eu enxerguei todo o caminho. E se você enxerga todo o caminho, essas possíveis curvas que nós temos que, essas angulações que nós temos que fazer para chegar lá onde você chegou no orifício interno são muito delicadas e eu não bato em nenhum lugar. Então, a visualização ótima, a passagem fácil do catéter, a visualização do catéter no lugar certo, a transferência, a chegada do catéter de transferência até no fundo do útero, como você mostrou, e a visualização da gota. Isso já consegue responder a pergunta da Fernanda. Você consegue ver o embrião no momento que ele é depositado? O embrião é muito pequenininho, mas a gente vê um brilhinho, uma estrelinha saindo da ponta do catéter, que é a coisa mais linda.
É demais, né? Não, aquele brilhinho iluminando ali nossa vida naquele momento é demais. E esse brilhinho mostra tanto o meio de cultivo onde o embrião está banhado, quanto uma gotinha de ar que está junto dele, exatamente para a gente ver melhor ali no ultrassom. Mas não Então, tem obrigatoriamente aqui o a embrião. resposta da pergunta da Líria aqui. É normal, após soltar o embrião, vemos algumas bolinhas no ultrassom? São essas bolinhas de ar, né, Carol? Mesmo, isso mesmo. Isso mostra, marca que junto com essa bolinha empurrou o embrião para frente e deixou ele no lugar certo. Porque a foto que nós vamos entregar para vocês da transferência é uma foto com muito aumento, uma foto de microscópio. O ultrassom não tem esse poder. Então ele vai ver todo esse conjunto, né? Por isso que a gente tem que checar se o embrião devolver o catéter para embriologista e checar se não está lá em todo aquele mecanismo todo que a gente usou para chegar nesse buraquinho tão longe. Bom, então transferência nota 10. Passagem fácil do catéter, boa visualização. Então perguntaram aqui, mas dá para fazer a transferência sem ultrassom? Dá, mas assim, a chance de você acertar o lugar certinho, exato, a 1 centímetro do fundo uterino, é muito menor. Então, ninguém faz. Assim, não, Ninguém ninguém, faz. ninguém faz. Nunca nem ouvi falar. Se quiser, não apoio também. Então, transferência nota 10, passagem fácil do catéter, boa visualização ultrassonográfica, conseguiu deixar o embrião no ponto do endométrio onde você quer. Carol, não gosto muito só da medida, mas da visualização, porque tem algumas pacientes que você enxerga que tem um pontinho mais espesso do endométrio, um pouquinho mais lá para o fundo. De uma forma geral, a gente fala 1 centímetro do fundo, mas Isso. assim, quando você está olhando, você enxerga onde você quer colocar o embrião. E tem uma coisa a mais que nós avaliamos quando nós entregamos o catéter para as meninas do laboratório, é se tinha presença de sangue no catéter. Para nós tentarmos fazer uma transferência sem sangramento. E isso faz parte de uma transferência nota 10. Foi fácil, bem visualizada, na localização ideal, sem sangue no catéter e sem o embrião não voltou, ele não ficou preso na ponta do catéter. E isso envolve experiência, habilidade, depende do médico, então exige curva de aprendizado. Na minha opinião, e acho que na opinião de muitos que ensinam, a transferência é o último passo do tratamento que você ensina, porque o embrião é um trabalho maravilhoso, laboratório perfeito. Transferiu errado, pronto, acabou, não vai engravidar. Então, exige a curva, mas também existem dificuldades técnicas, porque existem úteros difíceis. E aí, já respondendo algumas perguntas que colocaram aqui. Poxa, meu útero é retrovertido, existe algum cuidado a mais por conta disso? Eu já senti dor, eu fiz a transferência com sedação. Foram algumas perguntas que passaram aqui enquanto nós conversávamos. Então, isso são fatores que dificultam a transferência. Então, aí vale a experiência de quem está guiando pelo ultrassom, para você tentar, nesses casos difíceis, transformar numa transferência mais fácil. Isso exige habilidade, curva de aprendizado, e aqui embaixo, a doutora Carolina aqui é uma grande mestre em ensinar não só a transferência propriamente dita, mas até ultrassom para fazer, assim, Carol top, vamos falar assim, no termo bem coloquial, para essa técnica. Aprendi várias dicas com ela, tá? Transferência é uma coisa de um pouquinho de cabelinho branco aqui que a gente vai escondendo com o tempo, mas nessa hora eu mostro bem o cabelinho branco. É isso aí, é isso aí. Então faz muita diferença no resultado final do tratamento. Bom, aí terminou. Terminou a transferência. Acabou de tirar o catéter, a embriologista falou assim, tá tudo bem, tá tudo certo, tirou o espéculo, acabou. O paciente, e agora? Vai ficar deitada para sempre? Ela vai poder fazer xixi quando? Ela pode voltar andando para o quarto? Ela tem que ir de maca para o quarto? Eu ainda estou lá na sala do centro cirúrgico. Estou lá na sala do centro cirúrgico e eu preciso ir para o quarto. Mas, meu Deus, eu posso levantar depois da transferência? Como é que é? O jeito que eu mais gosto de explicar desse medo de levantar, que é legítimo, né? Se eu tô deitada, você vai colocar um negócio lá em cima e eu vou levantar depois, eu vou ficar numa posição que pode escorregar, é legítimo esse medo. Mas olha o malabarismo que o Davi mostrou agora de como chegar no fundo do útero. É um malabarismo é uma técnica muito difícil de chegar lá. Então, todas essas curvinhas do colo do útero foram feitas
para o embrião não conseguir passar por lá. E o endométrio, ele tem as suas garrinhas ali, vai ficar bem presinho ali. A gente não entende que a gente não engravida porque o embrião escorregou e foi embora. Isso é medido por trabalho científico, né? Porque se ele escorrega e vai embora, a paciente que ficou com repouso prolongado vai engravidar mais do que a paciente que levantou e foi fazer a vida dela, né? Sem nenhuma preocupação. Que os trabalhos não mostram, infelizmente, né? Eu adoraria eu inventar um puxador assim de pé, ia deixar as pacientes presas, ia engravidar melhor, tudo bem. Mas não engravida melhor, né? Engravida igual. Então, é lógico que eu também não acho que a gente precisa, porque existem casos individuais que a pesquisa científica não vai conseguir medir, a paciente não precisa sair de lá e fazer uma maratona, né? E nem Perfeito. fazer o evento mais difícil da empresa dela naquele ano. Eu acho que é um momento de cautela e de reclusão sobre o seu caso, sobre mentalização do que tudo está acontecendo. Então, eu não sou daquela médica, eu não sei como você orienta, até queria muito saber, mas eu não sou daquela Legal. pessoa que fala, ah, não, tudo bem, pode ir para Disney agora, bater perna 20 dias consecutivos. Eu não acho que há necessidade disso, apesar da literatura não mostrar que há diferença. Como Legal. você... Não, eu vejo assim, ó, então são dois momentos. Primeiro, imediatamente após a transferência. Posso levantar? Será que ele vai escorrer? Acabei de colocar, né? Então tem esse primeiro momento. Então, a resposta científica você falou. Sim, pode, porque eu vejo isso. Mas por que que um médico faz aquilo, outro médico faz aquilo? Nessas horas a ciência que nos ajuda. Porque cada um vai ter a sua forma, né? Poxa, até cara falou, pô, Davi, como é que você faz? Porque existe, eu respeito, cada um tem a sua forma de fazer e cuidar. Daí a ciência tem que nos orientar, guiar para o que pode. Então pode levantar. Sabe como é que eu oriento, Carol, em relação a ficar em pé? A grande maioria, mais de 95% dos úteros, ou eles estão viradinhos para frente, ou eles estão viradinhos para trás, certo? Então, quando a paciente está deitada, o útero está de pé. Quando a paciente está em pé, o útero está deitado e fazendo força para cá e não para sair. Então, teoricamente, a posição ortostática, quando ela está em pé, é a posição mais anatômica para o embrião não sair. Isso aí. Então, se o útero, quando o útero é médio vertido, né, então que é o que menos acontece, teoricamente é mito, né? Não que quem tem útero médio vertido não pode levantar, Não, pelo amor de Deus. Mas, assim, quem tem útero médio vertido seria aquela que poderia escorrer. Não escorre, mas assim. Mas normalmente o útero é assim. Então a pressão é para ele ficar. A pressão do útero pela gravidade, se isso existisse, seria sobre o endométrio. Então levantar coloca o útero na posição mais anatômica para o embrião. Então, isso não atrapalha em hipótese alguma depois. Então, levanta, vai lá no médico. Alguém colocou aqui, meu Deus, vou fazer xixi dos meus filhinhos, né? Colocaram aqui. Foi Não, ótimo, Marcela. não vai sair, né? Então, assim, você pode levantar, pode fazer xixi, e fazer a bexiga para ter um conforto, ficar tranquila, porque os embriões não escorrem. Sobre atividade física ou a postura ativa pós-transferência, eu também falo a mesma coisa. Eu falo assim, eu quero que você faça uma caminhada no final do dia, para espairecer, Carol, porque ficar em casa é terrível. É terrível. Médico, para mim, que orienta ficar em repouso 12 dias depois da transferência, não tem embasamento científico e está colocando a paciente numa das condições mais sofridas que ela pode ter. A pandemia nos ensinou o quanto é difícil ficar em casa. Então, hoje em dia, todo mundo experimentou em algum momento como é difícil ficar em casa sem poder fazer as suas atividades diárias. Agora, você imagina ficar em casa 12 dias sem sair, deitada, esperando a esperando melhor coisa da saber. sua vida. Não. Gente, é angustiante. É angustiante. Gera um sofrimento que ninguém precisaria passar. Mas eu falo também, não vai querer virar atleta agora, né? Então, assim, não é agora que você vai virar nem pro atleta. 8, nem pro 80, né? Mas isso em relação à atividade física. Mas existe também, Carol, os cuidados com os medicamentos. Então, tem muitas pacientes, depois da transferência, nós continuaremos usando alguns medicamentos. Do mesmo jeito que você falou para mim, a importância, porque colocaram aqui, lá atrás,
nas perguntas, colocaram aqui para mim, poxa, eu fiz no dia da minha transferência, no dia anterior da minha transferência, eu dosei a minha progesterona, ela estava em 11. Então, precisa dosar a progesterona de novo agora? O que acontece com a progesterona? Que cuidados que eu tenho com as medicações pós-transferência? Uma paciente minha chamou esse assunto da progesterona de a dança da progesterona. Doutora, desculpa, mas eu não consigo entender. Eu colho que a progesterona tá baixa e eu tô chorando, você comemora. Depois eu colho outra, tá alta, aí eu tô quase me jogando do prédio e você tá batendo palma no WhatsApp. Eu achei o máximo. A progesterona no cronômetro zero precisa estar zero, e a hora que o cronômetro andou 5 dias, ela precisa estar alta. A progesterona é um hormônio que prepara o endométrio para a implantação, que vai abrir a janela endometrial para o embrião entrar. Então, para isso, precisa ter um nível no sangue que nos mostra como que é a ação dela no endométrio. Isso a gente consegue medir no sangue, apesar de ser um hormônio que tem uma variação imensa, inclusive durante o dia, mas que, mais ou menos, a gente consegue entender que existem níveis de progesterona nessa época e que os trabalhos têm medido qual que é a taxa de gravidez dependendo do nível de progesterona que tá. Por isso que a gente fica medindo a progesterona um dia antes, ou no dia seguinte da transferência, para saber como que a progesterona tá. E o trabalho mais legal que eu achei, dividindo as faixas de progesterona, falam de progesterona menor que 9,2, entre 9,2 e 11, depois de 11,8 até 15, maior que 15. E aí mostra que a taxa de sucesso e a implantação, ela é crescente nas faixas, ou seja, acima de 9,2 engravida mais. E tem outro trabalho que mostra que a progesterona está abaixo de 5 na transferência, que as taxas de sucesso desse caso são baixíssimas. Então, é a minha conduta, quero te ouvir pedir progesterona sérica num dia antes ou no dia da transferência, onde há tempo suficiente para você corrigir, tentar fazer aumentar. Porque a gente dá o mesmo remédio para a paciente A e ela ficou com 15 e a outra ficou com 8,5, isso eu não sei explicar. Mas a gente, com a de 8,5, consegue corrigir, tentar aumentar de outras maneiras o nível de progesterona. Eu faço da mesma forma. E eu já vou entrar nos detalhes, só quero aproveitar o gancho que você fez. Você falou que dá tempo de corrigir. E se corrigir, por exemplo, poxa, doutor, eu corrigi, estava baixo, estava 6 minha progesterona. E aí, perdi, acabou, não vou engravidar? Se eu corrigir, melhora? A correção da progesterona resolve o problema? Uhum. Uma vez que as taxas de gravidez, quando a progesterona no dia ou no dia seguinte da transferência, quando elas estão melhores, aumenta muito a taxa de implantação, a correção, sim, pode aumentar. Agora, eu só acho que não vale a pena corrigir quando ela está muito baixa. Aquela progesterona de 5, 4,5, 3,5, tá tão baixa que eu tenho medo, será que eu vou conseguir corrigir? Porque ela tá tão baixa que eu não sei nem se eu vou conseguir fazer isso. E aí já vai estar com o embrião lá. Então, às vezes a gente pode pensar em cancelar a transferência, porque a progesterona do dia anterior tá muito baixa. Mas as estratégias de correção são bem eficazes, né, Davi? Legal. O que você usa para estratégia de correção da progesterona? Não, eu uso isso também. Eu uso o cutoff de 10 de progesterona, porque existem diversos trabalhos, diversas referências e não há um consenso. Não há um consenso. O que nós sabemos, eu uso o cutoff de 10. Então, acima de 10, dependendo porque aí entra, porque tem progesterona via oral, progesterona via vaginal, tem gente que usa do Faston e não aparece no exame de sangue. Então, eu uso o cutoff das publicações que usam de 10. Acredito na correção, assim como você disse. É óbvio que quando a progesterona está muito baixa, preocupa-se mais. Mas, deixa eu pegar aqui, eu não tinha preparado isso, mas fisiologicamente, ó, deixa eu ver se dá para mostrar. Fisiologicamente, é que a imagem não está invertida, mas a progesterona sobe lentamente até chegar a um platô. Então, naturalmente, quando você engravida, você não começa com a progesterona lá em cima. Altíssima. Então, e o embrião vai chegar mais ou menos aqui, ó, quando a progesterona vai chegar no seu platô.
Então, mesmo um pouquinho antes da transferência, quando a progesterona está um pouquinho mais baixa, você não está sendo antifisiológico corrigindo. Então, a correção vai levar, no tempo correto, a progesterona nos níveis adequados. E é por isso que os trabalhos que mostram que, após correção, você chega na mesma taxa de gravidez quando você já tinha uma progesterona elevada. Por quê? Você está seguindo o ritual fisiológico da ascensão da progesterona durante o tratamento. Então, é a forma como eu faço. Como eu faço, às vezes, muitas transferências caem de segunda-feira, às vezes eu doso o progesterona no próprio dia da transferência. Aí você tem que avaliar a logística de laboratório para ter mais importante assim. Tem que saber. Tem que saber. Tem que ir atrás. Ah, mas eu não sei qual que era a minha progesterona. Olha, perdeu uma informação preciosa. Isso aí. Por isso que eu não gosto de usar muito do Faston, Carol. Tem muitos Isso. trabalhos que falam que o do Faston é bom, não estou falando mal. As publicações mostram que ele engravida muito bem. Mas eu não gosto de usar só o do Faston para transferir, porque eu perco a capacidade dessa informação. Eu perco essa informação. Você perde a capacidade de corrigir e você perde a capacidade, porque o que a gente quer muito que engravide, a gente quer o máximo que engravide, mas se não engravidou, eu quero ter cartas na manga, eu quero explicações para saber, como um juiz de futebol, o que eu vou fazer diferente da outra vez. Então, se eu não tenho medida, e se eu não acho que, não tenho certeza se não vai ser um dos casos raros de progesterona muito baixa patologicamente, que a gente nem consegue explicar, mas que podem acontecer, eu não sei como fazer diferente da outra vez, né? Então, a medida de tudo é muito importante para uma próxima cartada, se houver necessidade, né? E a Diane está colocando aqui para gente, tem máximo de progesterona para implantação? Muito atrapalha? Não, né? Em ciclo natural, muitas vezes quando eu tenho, por exemplo, quando eu vejo que a progesterona, mesmo com altas doses de remédios, não conseguiu uma progesterona elevada, e foi um caso de falha, eu busco o ciclo natural. Porque o corpo lúteo da mulher, ela produz muita progesterona. Às vezes você tem progesterona naturalmente de 20, de 30, de 40, entendeu? E não atrapalha. Assim. Então, a progesterona ela é necessária para que ocorra essa preparação do endométrio final para receber o embrião. Progestação. Progestar. Então progestação. Bom, aí você foi lá, viu, transferiu, falou para a paciente ficar tranquilinha. Você fala para... Sempre é feito o teste de progesterona antes de transferir? Colocaram aqui. Sempre é feito. Nós fazemos, de rotina. Assim, não estou falando de todo mundo que faz, né? Nós fazemos, assim, a gente... assim, então, estamos falando da nossa rotina, do nosso dia a dia. E o estradiol, qual o nível? Estradiol, eu uso um nível ideal de 150, mas acima de 120 já estou felicíssima. Não eu também. Acima de 120. Naturalmente, às vezes eu faço muito exame hormonal em ciclo natural, não para transferência, e naturalmente, muitas vezes na fase lútea, o endométrio está abaixo de 100. O estradiol está abaixo de 100. Então, depende do tipo de ciclo que você está usando. Quando você está usando Primogina, teu estradiol vai estar lá em cima. Daí quando você está usando o ciclo natural, então, eu particularmente não vejo no estradiol como o grande responsável e não há um consenso em relação aos níveis de estradiol. E ele vai ser muito mais importante na preparação do endométrio. E aí vai lá na live do endométrio, depois a gente fala sobre isso, senão a gente vai se estender demais. Bom, foi lá, transferiu, dosou progesterona, tudo bem, tudo certo. E aí vem aquela fase, na minha opinião, a mais difícil da fertilização in vitro, esperar o resultado. Chega o Natal em janeiro, mas não chega o dia do beta-HCG, né? E aí vou aproveitar o embalo aqui, ó. Cuidados pós-transferência. Já mandaram a pergunta para mim aqui. E aí? Então você já me falou. Então já falamos de atividade física. Então não é para pegar pesado. Mas assim, eu já tive pacientes, Carol, que o médico não deixou subir escada. O marido morava em sobrado, o marido levava para cima, levava para baixo. E aí, assim, o que você acha disso? Em relação ela fala esforço. Esforço de uma forma... Eu já tenho filho, eu posso pegar meu filho no colo. Eu trabalho em loja. Eu posso pegar as caixas. Sabe, atividades do dia a dia. Pode ou não pode? Do mesmo jeito, se eu preciso ser coerente com a minha orientação.
Se eu acho que ela não deve ir para academia e correr uma maratona, e se ela é professora de educação física ou professora do ensino infantil e ela pega gente de 20 quilos no colo o dia inteiro, eu acho que é um exagero nesse momento. Mas eu tenho que lembrar que isso a literatura não mediu e não achou que isso é um problema. Tem até trabalho que mede taxa de gravidez muito parecida de pacientes que fizeram exercício físico, mas academia, né? Então, eu só... o oposto desse comportamento é o paciente que quer tirar férias por conta da transferência de embrião. Essa eu acho a pior tática Nossa, que pode concordo. existir. Tirar férias, né? Se há alguma maneira de adequar o trabalho de modo que ele não fique exaustivo, que você não trabalhe 14 horas por dia, isso eu também não acho legal. Aí, nesse momento, eu acho que tem que mudar. Mas tirar férias, eu acho que esses 9 dias a 12 dias viram 30 na cabeça da pessoa e os níveis de ansiedade são muito ruins para a vida, não para a taxa de implantação, mas para a vida, para a sanidade mental, né? Eu oriento voltar a trabalhar. É óbvio que você vai avaliar. Você trabalha com o quê? Dentro daquilo que é normal, pelo amor de Deus, volta a trabalhar. Porque, pega seu filho no colo. Pega seu filho no colo. Ele é muito grande. Senta no sofá e põe ele no seu colo, Isso. sabe? Um momento importante. Vai subir escada? Pode subir escada. A única coisa que não pode, de jeito nenhum, é lavar a louça. Parece que tem algum trabalho falando que mulher... né? Parece que tem O alguma homem coisa falar assim. isso é fantástico, né? Fantástico. Para os Tá no maridos querem me matar receituário, na hora do ao dormir. marido ou à esposa da É, paciente. A louça tá não pode. proibido, varrer tá proibido, Não coisas pode. chatas estão proibidas. Detergente faz um mal para o Faz embrião, mal. assim, produtos de limpeza de uma Filme forma geral. triste, filme É, triste também não pode. é. Então, lavar louça não pode de jeito Nossa. nenhum. E relação sexual, pode? Tem um monte de trabalho dizendo que não mudou a taxa de gravidez, né? Mas tem uma possível associação com o aumento da contratilidade uterina no momento que eu quero que o útero fique quietinho, né? Então, eu não acho que os trabalhos estão totalmente suficientes nesse assunto, então eu não libero relação sexual. Eu oriento a abstinência também. Abstinência Abstinência sexual. até o teto. Segura o maridão lá e Isso aí. abstinência até o teto. Acabou de pôr o embriãozinho lá, deixa ele quieto lá. Deixa... Deixa ele Sabe por quieto quê, lá. Carol? Também tem uma questão assim. Poxa, quando o beta, um beta é um momento tão importante, e assim, às vezes a pessoa acaba se culpando, poxa, eu tive uma Exatamente. relação, sabe? E às vezes na relação sexual pode sangrar um pouquinho da relação, e não tem, esse sangramento não tem nada lá dentro do útero, é só do colo do útero, Mas ele vai vai estar... apavorar. Então segura um pouquinho, porque depois que engravidar vai poder namorar na gravidez inteira, entendeu? Então depois já namora mais tranquilo. Então eu oriento a abstinência sexual Bem, também depois da transferência. Aí é o seguinte, ó. Aí tem um tema que a gente, eu com as minhas pacientes, eu entro muito e saio calado quando ela me pergunta se pode fazer teste de farmácia, quando que pode fazer o teste. Eu vou falar assim, ó, vai nos blogs, tem muita coisa lá. Tem paciente minha aqui desesperada, falando assim, ó, fala que tem que fazer teste de farmácia. Eu sou Caxias. E eu falo assim, ó, eu gosto de teste quantitativo para saber o quanto ele está positivo. Eu faço com 12 dias. Você faz com 10, né, Carol? faço com Teste? 9 dias. 9 dias. Eu faço com 12 dias teste quantitativo. Ah, eu posso... Tem gente... Vixe, você que sabe, né, Carol? Mais do que eu. Os pacientes que fazem teste de farmácia todo dia, do sexto, sétimo, para ver a fitinha, se vai aumentando. Eu não compro, porque isso vira uma ansiedade muito grande, sabe? Então, a gente brinca aqui nas conversas, assim, mas eu sou muito sistemático, meus pacientes sabem disso, eles ficam bravos comigo. Eu falo, entra por aqui, sai por aqui. Eu falo para não fazer teste de farmácia, eles fazem teste de farmácia. Então, não há um consenso, né, Carol? Eu não gosto. O teste de farmácia é gostoso, tem um mito. Eu já escrevi um texto sobre os testes de farmácia. Eu falo para não fazer, mas eu torço para fazer, para ter, né? Mas a gente tem que se colocar no papel de orientador e médico também, né, Mas eu Carol? Você acho tem que alguma... há uma normalidade, um tom de normalidade na vida. O dia que a gente acorda com atraso menstrual e a gente vai na farmácia e fala, oh, será? Deixa eu fazer Uhum, um teste para ver se eu tô grávida. E uhum. aí é como se houvesse um susto. Ai, eu engravidei. Eu acho que isso faz falta na artificialidade de filho. Por isso que
Eu não indico também, mas quando, lógico, quando fase está positivo é uma maravilha. Quando fase dá negativo, vai ser uma dor tremenda, mas também não vai fazer diferença, porque dali a pouco de sangue vai mostrar isso mesmo. A gente não consegue forjar nada, né? Então, mas eu não brigo e não digo para não fazer. Eu só fico quieta, não conto nada. Deixa acontecer, porque quem quer vai fazer, quem não quer não vai fazer. Bom, aí, mas vamos falar do teste quantitativo. Então, por que nós costumamos entregar 2 pedidos de teste de gravidez? Ela vai lá, fez lá, deu positivo. Deu meta de 100. Vou usar o número 100 para ficar mais fácil de memorizar. Aí você vai falar para ela assim, ó, repete daqui 2 dias. Eu falo, meu Deus, é para confirmar que é positivo? Nós pedimos, colocaram um beta positivo aqui, de 49 depois da transferência. É ruim? Lógico que não é ruim, é positivo, né, Carol? Assim, então, é ótimo. Então, já vou aproveitar essa pergunta. Então, por que ela fez o teste de 49? Por que você faz outro teste de gravidez? Primeiro, por que a gente não quer que faça só o teste de farmácia? O teste de farmácia dá positivo ou negativo. Eu não sei o quanto positivo é. O quanto positivo é o teste quantitativo que me fala um número. O Davi protocolou que o teste dele é com 12 dias, porque ele sabe, naquela fase da gestação, há um número mínimo. Eu, no 9º dia, o meu número ideal é acima de 50. Não quer dizer que um 49 ou um 35 é ruim. A gente precisa, no final disso, escutar um coração. Se o coração veio de um beta de 35, vai ser um coração igualzinho de um beta de 235. O que eu quero é o coração. Mas o que eu preciso ficar fazendo um esforço para entender o quanto tudo bem está. Beta-HCGs muito altos no começo, mais altos, tendem a ter uma porcentagem muito boa de conversão em coração batendo lá na frente. Betas muito baixinhos, em determinadas fases, diminuem a chance da gente ter um sucesso lá na frente de coração bater. Além do valor do beta, a gente precisa que esse beta-HCG duplique a cada 2 dias. Então, se o seu beta-HCG está 49 hoje, a gente espera que, na melhor condição, daqui 2 dias ele esteja 100. E o beta-HCG crescendo dessa maneira nos fala que é uma progressão, uma invasão do útero, produção do hormônio da gestação de uma quantidade ótima, aumentando a minha chance de escutar um coração batendo rápido dali 3 semanas. Perfeito. Eu Quanto posso dizer você assim... espera o seu beta-HCG no 12º dia? Carol, assim, eu não vou falar, porque senão eu vou gerar estresse em quem eu sei que está assistindo. Entendeu? Então, como é que eu falo? Como é que eu oriento as minhas pacientes? O primeiro teste é para saber se você engravidou. Isso. O segundo teste é para saber se está tudo bem. Então, se você tem um primeiro resultado positivo, comemore. Comemore. Você engravidou. Hoje é um dia a ser comemorado. Mas, Davi, o meu beta é baixo. Calma. Daqui 2 dias, a gente vê. Porque eu conversei isso hoje com uma paciente. A partir do momento em que o teste veio positivo, a partir daquele momento, vai até me emocionar, a partir desse momento, o resto da sua vida, e eu espero que assim seja, você sempre vai ter uma preocupação. O resto da sua vida, se o beta vai dobrar, se vai ter coraçãozinho, se vai chegar a 2 semanas, se vai chegar a 20, se vai mexer, se vai nascer, se vai chorar, se vai mamar, se vai para a escola, se vai namorar, se vai para a faculdade, se vai casar, com quem vai casar, se vai ter neto. Então, o resto da sua vida você vai carregar uma preocupação. Você vai evoluir bem. Então, a preocupação você sempre vai ter. Mas, enquanto a resposta for boa, comemore. Nunca deixe a sua felicidade ser maior do que a sua preocupação a partir do momento que a notícia é boa. Então, o meu beta foi de 49. É ótimo? Não é. É bom. Comemore, você está grávida. Aí, no dia seguinte, eu já deixo você ficar preocupado de novo. Tudo bem, é assim, seu coração vai ficar preocupado. Por quê? Porque você quer saber o dia seguinte. Aí veio 100. Dobrou, comemore de novo. E aí espere o seu ultrassom. Então, assim ocorre com a curva de beta, assim ocorre com a curva ultrassonográfica, durante todo o pré-natal.
é assim que acontece durante o resto da sua vida, assim nós esperamos, porque você passa a ser mãe, né? Então tem um embriãozinho ali. Então é assim que eu converso com as minhas pacientes. Quando a gente está acompanhando e fazendo essas curvas. E aí chegou o momento do ultrassom, né, Carol? Você faz o primeiro ultrassom com quantas semanas? 7 semanas, entre 6 e 7 semanas, o primeiro ultrassom. Eu também. Faço com 7 semanas o primeiro ultrassom para já poder enxergar o coraçãozinho batendo, né? Então, porque você tem critérios técnicos. O que que você tem que ver com 7 semanas para poder falar que está tudo bem, Carol? Tem que ter saco gestacional, ele precisa estar compatível com a idade gestacional, precisa estar na posição correta, precisa ter vesícula vitelínica, um anelzinho do lado do embrião, precisa ter embrião e precisa ter coração batendo. E ele Perfeito. precisa estar acelerado e emocionado de ver a mãe. Então é isso aí. Então, com 7 semanas você já tem critérios para olhar tudo isso, e aí, tecnicamente falando, você começa a falar de bom prognóstico, de mau prognóstico, gato subindo no telhado, o gato está sorrindo lá embaixo dentro de casa quentinho, né? Então, para você poder orientar o paciente para os cuidados de pré-natal. E assim esperamos que seja, né? Então, acho que fizemos a jornada, né, da transferência. Então, falamos Eu um pouquinho acho. do antes, falamos da transferência propriamente dita. Ó, vou mostrar de novo. Gostei dessa imagenzinha. Opa, deixa eu virar. Cadê? Ó, É falamos da muito transferência. bonitinho. Transfere aí o embrião. Ficou legal, né? Faltou um embriãozinho ali, mas nosso ficou legal, né? Falamos da transferência propriamente dita. Falamos dos cuidados, tiveram várias perguntas. Eu tentei responder algumas, não consigo responder todas, assim, porque eu quis sistematizar, né? Quis deixar a live sistematizada. Mas acho que chegamos no final. Adorei, viu, Carol? Obrigado Também. de novo. Sei demais. Mas é A cada Carol pergunta boa, né? Que não dá vontade de esquecer do dá, jantar. dá de longe, né? Eu vou te convidar um dia para a gente fazer um webinar juntos com o pessoal do grupo dos Sentidos da Vida, um pessoal tão legal. Eu vou te convidar, você vai participar comigo lá, vai ser bem legal. Vou lá. Porque daí, como é que eu tenho feito? Então, para quem está vendo, eu não consigo responder todas as perguntas na live, e eu tenho feito os webinars para quem comprou o livro dos Sentidos da Vida, até para apoiar o projeto, e aí para poder fazer perguntas e respostas, fica muito mais legal, fica muito mais pessoal, está todo mundo com a câmera ligada, é fechado, não é gravado, não é publicado, Perfeito. e aí fica muito mais legal de responder perguntas, fazer perguntas e respostas. Então, quer participar do próximo, compra o livro, www.sentidosdavida.com.br, e aí eu vou convidar a Carol para o próximo webinar. Já faz o compromisso aqui, hein? Vai participar Opa, com a gente. tô aqui, tô aqui. E a Carol, então, para quem não conhece, ela é minha sócia lá de Campinas, minha amiga super querida, uma super mãe, super médica, extremamente competente, me ensina demais, trabalha lá no FIVMed, atende lá dentro do FIVMed, e é uma ótima indicação para quem precisa de uma grande médica especialista em reprodução humana. E o Carol, Davi, sabe como obrigado. que ele tá? Sabe como que o Davi tá hoje, pessoal? Eu só fico com saudade, porque ele passa assim pela minha sala, oi, Carol, oi, Carol, e sai correndo, e volta correndo. Ó, É, é difícil de encontrar. Por isso que eu tô tão feliz nessa live, porque acho que nos últimos meses eu não conversei tanto tempo assim com você, como eu tô conversando é, com um assunto tão obrigado, viu, Carol? Obrigado de coração. Um beijo de todo mundo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe suas transferências e os seus embriões, viu? Tchau, boa noite a todos. Tchau, boa Obrigado, noite. Carol. Bom Tchau, descanso. tchau. Tchau, tchau.